Algo estranho que somente a Bíblia pode explicar está acontecendo no rio Eufrates. Pense no lugar onde você está agora, considere o chão sob seus pés. Agora mergulhe profundamente em sua mente e pense no que está no cerne da terra, nosso lar. Você vê, a Bíblia, a própria palavra de Deus, nos dá pistas, nos dá vislumbres de acontecimentos misteriosos no centro da terra. Agora deixe-me contar a vocês, pessoal, não é só sol e arco-íris lá embaixo. Não, Senhor, há coisas estranhas, sim, muito estranhas, que o bom livro menciona sobre o ventre deste mundo. Nas páginas do livro de Apocalipse, o apóstolo João fala de um abismo sem fundo. A imagem, meus amigos, é assustadora, como se houvesse um reino inteiro, um vazio cavernoso sob nossos pés, onde coisas do mundo espiritual são aprisionadas. Há seres espirituais, exércitos demoníacos, acorrentados no abismo sem fundo. São seres demoníacos acorrentados, esperando por um momento que as Escrituras prevêem, quando as barreiras que Deus estabeleceu, quando o véu entre nosso mundo e o dele será rasgado. E quando isso acontecer, meus queridos, essas entidades demoníacas, uma vez confinadas, inundarão nosso mundo, serão libertadas, sem restrições. Há um grande problema com muitas pregações modernas. Muitos pastores querem simplificar tudo, tornar preto no branco, evitar tópicos grandes como esses. Alguns ministros até pregam contra a existência de um mundo espiritual real. Mas, povo de Deus, há um mundo espiritual real, muito maior do que você e eu poderíamos imaginar. Um mundo espiritual real com seres muito maiores e mais inteligentes do que você e eu. Dentro deste universo em que vivemos, há forças em jogo muito além de você e eu. Agora, esse reino espiritual é vasto, incompreensivelmente vasto, povoado por seres que possuem sabedoria e poder, que fariam os mais poderosos entre nós parecerem fracos. Você consegue entender a vastidão de nosso universo? Pode compreender sua profundidade? Amigos, nosso tempo nesta terra é apenas um piscar de olhos, um momento passageiro. A maioria de nós mal chegará a 100 anos nesta terra. O que são 100 anos na linha do tempo da eternidade? Achamos que sabemos tanto, mas na realidade nosso conhecimento é limitado. Considere isto. Exploramos menos de 5% de nossos próprios oceanos. Menos de 5%, sim, ouviu corretamente. Menos de 5%. O vasto oceano azul profundo em nosso planeta permanece um mistério. E quando você olha para o céu, pense nisso. A humanidade só pisou na Terra e na nossa Lua. Isso nem é uma fração da vasta extensão do espaço. Apenas a Terra e a Lua foram visitadas por humanos. Então menos de 0,1% do espaço foi explorado. Se sabemos tão pouco sobre nosso mundo físico, quão mais misterioso é o mundo espiritual, um mundo que transcende nossa realidade tangível. Há coisas nas Escrituras, coisas profundas que fazem você coçar a cabeça, especialmente quando falam das profundezas da Terra. Podemos pensar que alcançamos o auge do entendimento, mas, pessoal, estamos apenas arranhando a superfície. Somos como crianças tentando entender a mecânica de um motor a jato. O orgulho humano nos engana, nos faz pensar que temos tudo resolvido. Mas no grandioso tapeçado de Deus, nosso conhecimento é apenas um fio. Então, antes de nos erguermos pensando que temos todas as respostas, humilhemo-nos e reconheçamos o quão pouco entendemos sobre a magnífica criação de Deus, tanto à vista quanto à invisível. Isaías 55, 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O mundo espiritual, senhoras e senhores, é muito maior do que a mente humana. Muito, muito maior do que a mente humana. E esta Bíblia nos diz que existe um mundo espiritual real. Precisamos parar de tentar simplificar as coisas para a mente humana. A Bíblia nos diz que há coisas estranhas sob nossos pés. Apocalipse 9, do 1 ao 3, o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder,
como o poder que têm os escorpiões da terra. No entanto, hoje não vamos nos concentrar no poço do abismo, nem no grande exército que sai do poço do abismo. Vamos nos concentrar no rio Eufrates. Apocalipse 9, 13 ao 15. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que está diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos, que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A liberação dos quatro anjos no grande rio Eufrates marca um ponto de virada no livro de Apocalipse. As quatro primeiras trombetas foram um aviso, um chamado ao arrependimento e um convite para voltar-se para Deus. Mas a quinta e a sexta trombetas foram mais severas, e seus julgamentos são dirigidos especificamente àqueles que se recusam a se arrepender. Na primeira calamidade, a humanidade não é morta, mas sim atormentada por gafanhotos demoníacos e seu líder, Apollyon, o destruidor. Ninguém morre durante esse tempo. No entanto, na segunda calamidade, um poderoso exército é desencadeado para matar a terça parte da humanidade. Segundo as Escrituras, quando o sexto anjo toca a trombeta, quatro anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates são libertados. Esses anjos foram especificamente preparados para este evento significativo, embora não saibamos quem os preparou. Eles estavam amarrados para esta hora e para um propósito divino. Embora não seja certo se esses anjos são considerados maus, é provável que sejam anjos malignos. Eu pessoalmente acredito que sejam anjos malignos, porque nenhum anjo santo seria amarrado. No entanto, independentemente de sua natureza, eles servem a um propósito divino. A razão pela qual esses anjos foram amarrados especificamente junto ao rio Eufrates, e não junto a qualquer outro rio, não é explicitamente explicada nas Escrituras. No entanto, o rio Eufrates possui um simbolismo significativo em toda a Bíblia. Está associado a vários eventos e lugares importantes. Em Gênesis 2, do 10 ao 14 está ligado ao primeiro pecado e à localização do Jardim do Éden. Em Gênesis 4, 16, está relacionado ao primeiro assassinato. O rio também é mencionado em Gênesis 14, 1, onde está associado à primeira confederação de guerra, e em Gênesis 10, 8 ao 10, onde está ligado à primeira ditadura. Além disso, o rio Eufrates tem significado como marco de Babilônia. Babilônia representa o orgulho humano, a rebelião e a idolatria. Foi o primeiro grande império que perseguiu o povo de Deus. O rio também serviu como um ativo militar crucial, fornecendo proteção à cidade da Babilônia contra invasões. Embora a razão exata para amarrar os anjos junto ao Eufrates não seja explicada nas Escrituras, essas associações destacam a importância histórica e simbólica do rio em relação à rebelião, ao pecado e à oposição enfrentada pelo povo de Deus ao longo da história bíblica. Apocalipse 9, do 16 ao 19. Agora, o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Ouvi o seu número, e assim eu vi os cavalos na visão, e os que sobre eles estavam sentados tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Pois o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas danificavam. A descrição dos cavaleiros nessa passagem de Apocalipse é de fato estranha e grotesca, apresentando uma imagem vívida de horror e destruição, além de uma conexão com o mundo demoníaco. Alguns sugeriram que esses cavaleiros representam um exército natural de homens, e a descrição peculiar poderia ser simbólica da guerra moderna, com seu equipamento mecanizado e armamento avançado. É possível que João, em sua compreensão limitada, tenha usado termos vívidos para retratar a tecnologia de sua época. No entanto, ao examinar cuidadosamente, fica claro que a descrição não se alinha com cavalos de guerra convencionais ou equipamentos militares modernos, como caças ou tanques. A imagem vai além do que pode ser atribuído à tecnologia humana. Portanto,
Uma interpretação mais segura pode ser entender que este é um exército literal de 200 milhões, mas não composto por seres humanos de uma nação específica. Em vez disso, isso significa um exército demoníaco invadindo a Terra, mantido em cativeiro pelo Senhor até o momento designado em que Deus lhes dá permissão para liberar seu poder destrutivo. Como eu disse no início deste vídeo, há coisas estranhas sob a Terra. Essa interpretação se alinha com a descrição anterior dos gafanhotos demoníacos no mesmo capítulo. A ideia de um exército demoníaco se encaixa no contexto geral do Apocalipse e da guerra espiritual retratada ao longo do livro. Isso enfatiza as forças do mal sendo desencadeadas sobre o mundo durante os últimos tempos, trabalhando de acordo com o plano divino de Deus. Apocalipse 9, do 20 ao 21. Mas o restante da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos, para não adorarem demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. É realmente surpreendente que, apesar de testemunhar os eventos extraordinários descritos no livro do Apocalipse, incluindo o toque de 7 trombetas, desastres naturais catastróficos, o tormento de gafanhotos demoníacos e o surgimento de Apolion, o destruidor, as pessoas na Terra permaneçam impenitentes. Poderíamos esperar que tais acontecimentos extraordinários as levassem a reconhecer a gravidade de seus atos e se voltassem para Deus. Considere o toque de 7 trombetas. Cada trombeta trouxe um julgamento ou catástrofe diferente à Terra, servindo como um sinal claro da intervenção divina. Essas calamidades, como granizo misturado com sangue, uma montanha em chamas lançada ao mar e céus escurecidos, deveriam ter levado a uma profunda reflexão sobre seus caminhos pecaminosos. No entanto, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois recusaram-se a arrepender-se. Além disso, o tormento causado pelos gafanhotos demoníacos com Apolion liderando seu ataque destrutivo deveria ter abalado seus corações e os levado a buscar misericórdia e perdão. A própria presença de forças demoníacas tão poderosas deveria tê-los alertado, expondo a escuridão de seus atos e a necessidade de arrependimento. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e recusaram-se a arrepender-se. No entanto, apesar de todos esses eventos surpreendentes e julgamentos divinos, as pessoas obstinadamente persistem em seus caminhos pecaminosos. Isso revela a profundidade de sua condição espiritual e a dureza de seus corações. Mesmo diante do justo julgamento de Deus, permanecem inabaláveis, agarrados a seus estilos de vida pecaminosos. O livro do Apocalipse apresenta uma imagem marcante de pessoas que preferem buscar a morte em vez de se arrependerem. Em Apocalipse 6,16, está escrito que eles reconhecem o julgamento de Deus se desdobrando diante de seus olhos. Eles estavam cientes da magnitude de seu poder e autoridade, a ponto de ansiarem que as montanhas caíssem sobre eles, buscando escapar do julgamento iminente. Essa descrição revela a profundidade de sua dureza de coração e rebeldia, mesmo quando confrontados com a misericórdia de Deus e o chamado à transformação. Serve como um lembrete da importância de um coração sensível e uma disposição para se humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa necessidade de seu perdão e salvação. Essa teimosia demonstra o estado caído da humanidade, mostra o quão profundamente enraizado o pecado pode ser, cegando as pessoas para a realidade de sua necessidade de salvação e impedindo-as de abraçar a graça de Deus. No entanto, é crucial lembrar que o desejo supremo de Deus é que todas as pessoas se arrependam e experimentem seu amor redentor. Os eventos que se desenrolam no Apocalipse servem como advertências e oportunidades para que as pessoas se afastem de seu pecado e abracem o perdão de Deus. Embora a resposta das pessoas possa ser desanimadora, destaca a importância de compartilhar persistentemente a mensagem da salvação e interceder por aqueles que ainda estão perdidos em seus caminhos não arrependidos. Em Apocalipse 9, versos 20 e 21, testemunhamos uma verdade séria. As pessoas estarão adorando demônios.
É um pensamento que pode parecer difícil de compreender, mas se refletirmos honestamente sobre o estado de nosso mundo hoje, podemos ver indícios dessa realidade já se desdobrando em nossa sociedade atual. Está se tornando cada vez mais comum que Satanás e suas influências sejam celebrados e aceitos. As mentiras e enganos espalhados pelo inimigo estão se infiltrando sutilmente em vários aspectos de nossas vidas, frequentemente disfarçados como ideologias normais ou até progressistas. Os valores e princípios fundamentados na verdade de Deus estão sendo desafiados e substituídos por uma bússola moral distorcida. A mídia, a indústria do entretenimento e a cultura popular muitas vezes glorificam comportamentos e crenças que contradizem diretamente o ensinamento de Deus. O que antes era considerado imoral ou pecaminoso agora é celebrado e aplaudido. Satanás é muitas vezes exibido, às vezes sob a aparência de liberdade ou expressão pessoal, encorajando as pessoas a se envolverem em atividades que são contrárias ao plano de Deus para nossas vidas. A adoração de demônios mencionada em Apocalipse nos lembra da batalha espiritual em curso. Satanás busca enganar e afastar as pessoas da verdade de Deus, tentando-as a adorar qualquer coisa além do único Deus verdadeiro. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como idolatrar posses materiais, fama, poder, ou até mesmo envolver-se em práticas ocultas que convidam à influência demoníaca. Como seguidores de Cristo, é crucial sermos vigilantes e discernidores. Devemos estar cientes das sutis mentiras e influências do inimigo em nosso ambiente. Nosso mundo pode estar seguindo uma direção que abraça e normaliza a adoração de demônios, mas como crentes, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e ser uma luz no meio das trevas. Nosso dever é viver de acordo com a palavra de Deus, compartilhando a verdade e o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. Não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação de nossas mentes. Romanos 12:2. Por meio da oração, estudo das Escrituras e dependência do Espírito Santo, podemos navegar por esses tempos desafiadores e ser um farol de esperança em um mundo que desesperadamente precisa da graça redentora de Jesus. Lembremo-nos de que o poder de Deus é maior do que qualquer força das trevas, e ao permanecermos firmes nele, podemos resistir às tentações e enganos de Satanás. Fazendo isso, podemos ser um testemunho do seu amor e da sua verdade, lançando luz sobre o vazio de adorar qualquer coisa que não seja o único Deus verdadeiro. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilhe, para que assim mais pessoas possam ser alcançadas pela verdade que é a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever. Ajude-nos a espalhar a mensagem de Deus. Muito obrigado. Até a próxima.